A empresa Timon City, que opera o transporte coletivo intermunicipal na cidade de Timon, anunciou que vai encerrar as atividades no fim deste mês. A repórter Edna Maciel tem mais informações, está ao vivo com a gente. A Edna, podemos conversar com a Edna? Está aqui? Hoje a Lady Lilás está no ao vivo, a primeira dama da informação. Edna, você esteve hoje na cidade de Timon, cidade co-irmã, a Teresina. Problema no transporte coletivo, uma situação que precisa ser administrada. Boa tarde, Edna, seja bem-vinda. Boa tarde, Eliezer. Prazer participar aqui com você hoje no Dia News e com a nossa audiência. Sim, nós atravessamos a ponte na nossa cidade, como você disse, co-irmã, nossa vizinha Timon. E lá o sistema é federal, né, Eliezer, porque é uma divisa entre os dois estados, Piauí e Maranhão. Então fica meio complicado para se resolver uma situação como essa, em que a empresa declara que não tem mais condições financeiras, econômicas, de sustentar o serviço a uma população de mais de 5 mil pessoas, Eliezer, sendo que tem bairros, e eu sei que você conhece bem a cidade de Timon, assim como algumas das pessoas, centenas da nossa audiência, sabem que a gente está sempre transitando por lá, ou a trabalho, ou a estudo, por estudos, enfim. Todos nós precisamos desse ir e vir, e é o direito do cidadão. Nós fomos até lá, vimos como foi a repercussão dessa notícia, de que a partir do final do mês a empresa realmente vai suspender os serviços. Nós preparamos uma matéria para informar vocês sobre essa repercussão. Por favor, pode rodar o VT. A população lembra com saudade do tempo em que andar nos ônibus de Timon era como fazer um passeio, com ar-condicionado e até Wi-Fi com acesso livre à internet. Lembro, eu cheguei a pegar 2 irmãos ainda. Eu precisava, assim, para ir para a escola, eu usava, era bom. Agora, timonenses e teresinenses que já não tinham este conforto há muito tempo, vivem uma realidade preocupante. A única empresa responsável pelo transporte coletivo no município anunciou a suspensão dos serviços por falta de condições financeiras a partir do dia 30. Vai complicar, principalmente para quem mora longe e não tem um transporte. E depende de um transporte público, sendo que vai acabar, né? É complicado. Acho que mais moto Uber, que é mais barato, né? Também tem isso. Aí tem que priorizar também o bolso, que o negócio tá sério. Pega um Uber, qualquer coisa, mas o bom é o ônibus, que satisfaz todo mundo. O Uber é mais caro, né? Mas é melhor do que nada. Para pessoas como o seu Manuel, que já enfrenta outros problemas de mobilidade urbana, a notícia prevê ainda mais dificuldades. A gente tem muita dificuldade porque nós não estamos tendo ônibus coletivo. A prefeitura não arca com as suas despesas e quem paga com isso é o povão. Na falta de transporte público, entre as alternativas mais procuradas estão os mototaxistas. Muitos já conhecidos da gente, já pega contrato com a gente justamente por causa do serviço, do emprego vai faltar. Então, uns 5 a 6 contratos já feitos, justamente para levar o povo, entendeu? A demanda vai ser muito grande, não sei se todos vai ter transporte para todo mundo, mas a demanda já está começando. Segundo o Consórcio de Mobilidade Urbana de Timon, por ter responsabilidade federal, já que a linha envolve Teresina e Timon em 2 estados diferentes, não há tempo hábil para resolver a situação. Por isso, chama proprietários de ônibus e vans para se cadastrarem e tentar resolver a situação em pouco tempo, atendendo uma população de mais de 5 mil passageiros. São vans, ônibus e micro-ônibus que pode se dirigir à sede do SIMU e faz esse cadastro, basta levar a documentação do veículo e do condutor para que a gente possa fazer uma primeira análise. Posteriormente ele será encaminhado para a vistoria técnica junto ao Departamento Municipal de Trânsito para a gente poder analisar as condições de segurança e trafegabilidade desses veículos. Como a emergência exige, não deveremos esperar, nós vamos buscar meios jurídicos para facilitar essa escolha, que seria aí uma autorização emergencial por 180 dias e posteriormente um chamamento público, que é um sistema mais simples e mais rápido de escolha da empresa que virá substituir a Timon City.
Tá aí, Eliezer. No meio disso tudo, existe uma liminar da Justiça Federal, que envolve também uma outra empresa que trabalhava lá em Timon, que está solicitando o retorno. Empresa conhecida por todos nós, né? Uma empresa muito antiga que veio antes da Timon City. Então, isso tudo ocorre aí na Justiça também. O juiz da 17ª Vara da Primeira Região foi responsável pela suspensão, né? Através de uma liminar, de que essa empresa nova continue prestando esse serviço. Então tem toda esse imbróglio judicial e no meio disso tudo fica a população, né, Eliezer, que precisa do transporte, que não sabe como vai fazer. Inclusive conversamos com mototaxistas, com operadores aí, motoristas de outras operadoras, enfim, e que nos disseram que já estão aguardando e sendo procurados pela população para fazer contratos por conta desse dia. Então, se não for tudo resolvido nas próximas horas, esse tempo, como a gente diz, é um tempo muito longo, Eliezer, porque a gente ouviu aí o diretor falando em 180 dias, e esse é um paliativo, né, de registro de vans e registro de ônibus. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, a gente vai acompanhar aí, porque muita gente aqui de Teresina precisa também desses transportes, e o próprio timonense que circula pela sua cidade para comércio, para estudos, para lazer e principalmente para trabalho. Aqui é indiscutível, a ligação entre Timon e Teresina é muito estreita, Sim. É muito próxima, e o transporte coletivo afeta diretamente a vida das pessoas. Porque assim, por mais que existam outras formas, como mototáxi, táxi, transporte por aplicativo, mas o meio mais acessível e mais abrangente é o transporte coletivo convencional, os ônibus. E é o direito, né, Eliezer, o direito do trabalhador, o direito do cidadão de ir e vir. Então, perfeitamente. O ônibus é o transporte mais barato, que atinge a população. Era para ser mais barato, né? Porque até, às vezes, a passagem, dependendo do município, também não condiz com a realidade local. Então, é um direito do cidadão de ir e vir, precisa ir e vir para o trabalho, transitar pela cidade, e para isso conta com o transporte público. É obrigação do Estado, é obrigação do gestor, é obrigação dos gestores, né? Das pessoas, das autoridades, dos responsáveis, dos que tomam conta da cidade, do estado. Então, o que a gente espera é que realmente haja uma solução. Eu morei em Timon, Eliezer, 10 anos. E eu passei por essas fases. A fase do ônibus com ar-condicionado, como a gente citou na matéria, com Wi-Fi não cheguei tanto a pegar, mas outros colegas e outros parentes pegaram. E depois a deficiência também dos ônibus, a reclamação por conta do estado dos ônibus, e a empresa, se falava em monopólio, só uma empresa lá. E agora, quando pensavam que ia melhorar, nós temos essa notícia bem aí. Então, pelo histórico todo de Timon, pelo respeito aos cidadãos de Timon, às pessoas de Teresina que também frequentam, precisam da cidade, a TV O Dia, o Sistema O Dia de Comunicação, vai acompanhar e vai bem informar a todos sobre essa situação, Eliezer. Dizer que o transporte coletivo, Edna, alcança muitas vezes as regiões mais periféricas, onde esses meios alternativos não querem ir. Isso. Mas lá existe as pessoas que precisam desse atendimento, os usuários, aquelas pessoas que precisam da locomoção, e se deve ter uma atenção especial. Duas empresas estavam operando na cidade de Timon, uma decretou falência, a outra agora também se coloca abertamente como em uma situação de crise, e a gestão municipal está trabalhando, né? A princípio, por mais que uma empresa privada preste o serviço, mas a competência é do poder público. Claro. E a Prefeitura de Timon está trabalhando nesse sentido também. Ouvimos aí a fala do gestor do órgão responsável pelo transporte em Timon, e o município está desburocratizando os processos, fazendo chamamento para que outras empresas ou pessoas com transporte autônomo, que tenham capacidade de transportar uma grande quantidade de pessoas, venham a se integrar no sistema de transporte nesse momento de crise mais acentuada,
para não deixar a população desamparada. Exato. Inclusive, no momento em que nós fomos entrevistar o diretor do consórcio, a nossa produção também procurou o proprietário da Timon City. E, infelizmente, até o momento do fechamento da nossa matéria, Eliezer, nós não tivemos retorno da nossa produção. Mas nós procuramos também para ouvi-los, para falar da situação deles. E, nesse momento que nós estávamos lá em frente à prefeitura, inclusive, o diretor que conversou com a nossa equipe estava numa reunião com a prefeita. Então, há de se encontrar uma solução realmente. São os responsáveis, como você disse, estão tomando essas medidas, né? Tanto de cadastro de veículos, como também procurando quem se interesse para fazer o transporte coletivo. Observando, como a gente também colocou na matéria, Eliezer, que a região, ela não facilita com que seja feito mais rapidamente todo o processo, vamos dizer assim, nem de licitação, porque envolve 2 estados, né? Mas já há alguns termos de cooperação nesse sentido. Isso. Se houver alguém com capacidade de prestar esse serviço, no momento está sendo desburocratizado exatamente para que não falte à população. Tá certo. Edna, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima, minha querida. Até daqui a pouco. Obrigada a vocês. A gestão do transporte público realmente intriga a população. Nós vimos durante a pandemia o colapso aqui na cidade de Teresina. O transporte público já vinha com deficiências, problemas. Na pandemia, com a paralisação das atividades, o sistema colapsou. Mas uma vez passada a pandemia, porque só agora essa empresa lá na cidade de Timon resolve colocar dificuldades para prestar o serviço. É realmente algo que precisa ser esclarecido, né? A pandemia passou, as pessoas estão de volta aos trabalhos, os estudantes estão de volta às suas escolas. É realmente algo que precisa ser respondido, né? Tomara que não chegue ao ponto, né, do que aconteceu aqui na cidade de Teresina. Até hoje, o transporte coletivo aqui na capital tenta se recuperar. Porque provoca uma saturação nas pessoas. As pessoas que procuram o transporte coletivo, quando não acham, elas deixam de contar com o ônibus. Se não tem ônibus, ninguém vai para a parada de ônibus. Vão de táxi, de mototáxi, de aplicativo, de carona amiga, dão um jeito, criam uma forma. E aí isso aprofunda o problema, porque o sistema que estava com dificuldades financeiras começa a perder mais passageiros, usuários. Isso dificulta ainda mais. Então, é necessário uma agilidade nesse processo de conversa e negociação para realmente evitar o aprofundamento desse momento de crise no transporte público na cidade de Timon.